tendo, ó Deus, a certeza que o Senhor tem recebido a adoração e o louvor da tua igreja. Ó Pai, agora nós, ó Deus, estaremos ouvindo a tua poderosa palavra e que ela venha produzir o resultado pela qual, ó Deus, ela vai ser mandada nessa noite. Eu bem sei que a tua palavra ela nunca torna vazia. Eu sei que ela traz ao Senhor e prospera, Deus, naquilo para o qual ela é enviada. E tu nessa noite vai usar o teu profeta, teu servo, ungido do Senhor, ó Deus, para, ó Deus, pregar e apregoar a palavra do Deus vivo. Por isso, ó Deus, prepara o nosso coração como terra boa e fala conosco mais uma vez. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Salve os irmãos, a paz do Senhor. Amém. A Bíblia nos diz, irmão, que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade. Se eles vieram nessa noite para adorar o Senhor, dá um sinal nessa noite para o Senhor, se você é o verdadeiro adorador. Amado e ouvinte da palavra do Senhor, eu queria que os irmãos abrissem a nossa Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, versículo 11 somente, amém? E depois em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8. Amém? Amém. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva e de mim lembrares da tua serva, e não esqueceres mais da tua serva deles, um filho varão ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E agora, 2 Samuel capítulo 7, somente o versículo 8. Amém? Agora, pois assim dirás ao meu Senhor, ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: eu te tomei das malhadas de trás das ovelhas, para que fosse chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Amém. Pode se assentar, irmãos. Aleluia. Amado e ouvinte da palavra do Senhor, a Bíblia nos diz que naquele tempo, a Bíblia nos fala que Israel estava vivendo um caos, estava debaixo de um pecado, e a Bíblia nos diz que Eli, como juiz ali que julgava a nação de Israel e falava para aquele povo, a Bíblia nos diz que já estava findando os seus tempos. E a Bíblia diz que Eli já não enxergava mais como antigamente. A Bíblia diz que Eli fazia o que era diante dos olhos do Senhor, mas os seus filhos começaram a se desviar da casa de Deus e adorando a outros deuses, fazendo coisas que não agradavam a Deus. E a Bíblia nos diz que através do voto de uma mulher que chorava na beira do altar, irmão, foi onde começou a salvação de Israel para se cumprir. Eita Deus, Uma chamada de um novo profeta para a nação de Israel. glória. A Bíblia nos diz que tudo que é gerado com lágrima, meu irmão, dói. Tudo que é gerado com lágrima, a gente passa por dificuldade. Mas a Bíblia nos diz que aquela mulher estava disposta, irmão. Eu não sei o que você tem passado, mas a Bíblia nos diz que só Deus sabe o teu andar por esse dia. Só Deus sabe a tua caminhada. Eu não posso te dizer como é que está, meus irmãos. É fácil a gente falar, pastor, que ninguém tem prova, todos nós temos prova, irmão. Mas nessa noite o Senhor tem me dizido aqui nesse momento que tem pessoas que têm pensado em abandonar o barco. Tem pessoas que têm pensado em desistir de caminhar na presença de Deus, que as promessas ainda não chegaram. Aleluia. Mas a Bíblia nos diz que Ana, através do choro de Ana na beira do altar, foi aonde começou o chamado. Sem ela saber que haveria de dar à luz um menino que estaria ali diante da nação de Israel para
ser levantado um novo juiz para julgar a nação de Israel. E a Bíblia nos fala, que todos já conhecem essa passagem, irmão, e a Bíblia nos fala que, para nós ganharmos tempo, que Samuel crescia, e quando ele chegou à idade, seus 10 anos, todo dia a mãe dele colocava uma roupa diferente para ele para o culto. Mas quando chegou o dia que ele desmamou, a mãe dele colocou uma roupa diferente. E ele falou para a mãe dele: mãe, para onde nós vamos hoje? E ela falou: meu filho, por que tu perguntas? Nós vamos à casa do Senhor para adorar a Deus. E ela aflita, irmão, com o coração partido, sabendo que ela tinha feito um voto a Deus, irmão. E a Bíblia fala que quando a gente faz um voto a Deus, se não pode cumprir, é melhor que não faça. E a Bíblia nos diz que ela foi cumprir o voto que ela fez com Deus, irmão. E a Bíblia nos fala que diante do templo ali, onde Eli se encontrava ali no templo, a porta estava aberta para receber sacrifício de vacas, pombinhos, ovelhas. E a Bíblia nos fala que o sacerdote de Eli estava à porta todo o tempo para receber o sacrifício daquele povo. A Bíblia nos fala que logo adiante, a Bíblia não diz que Eli se lembrava de Ana, mas Ana se lembrava que tinha feito um voto a ele. E ele falou: Senhor, meu Deus, se dignamente ouvir a oração da tua serva e me der um filho. Irmão, quando a gente pede a Deus com fé e começa a cumprir, Deus é fiel para cumprir a nossa vida. E aí, meu irmão, começou a ser levantado o novo juiz da nação de Israel. Foi sendo levantado o menino que foi entregue. Tudo que você é gerado com lágrima, pastor, quando chega o dia de você levar para diante de Deus, você vai chorar também. Tudo que você consegue debaixo de muita luta, de muita prova, de muitas calúnias que o povo nos calunia, irmão. E às vezes quando você consegue algo na sua vida, o povo quer saber por quê e como você conseguiu. E a Bíblia nos fala que quando ela chega diante ali do templo para apresentar o seu sacrifício, e quando a porta se abre para receber o sacrifício, meus irmãos, a Bíblia nos fala que o sacerdote de Eli olhou para a direita e para a esquerda e não viu bode, e não viu ovelha, e não viu pombinhos, e não viu sacrifício sequer. Mas via uma mulher que chorava muito e com seus filhos dando a sua mão. Uma mulher que chorava sabendo que tudo que ela mais queria, irmão. Porque a Bíblia nos fala que ela era estéril. A Bíblia nos fala que a esterilidade, irmão. A Bíblia nos fala que a esterilidade não é coisa que é da vontade de Deus, mas sim já vem ao mundo para que Deus pudesse manifestar a sua glória, o seu poder, fazendo milagre. E a Bíblia nos fala, irmão, que quando ele entregou o filho na mão e ela chorava, e o sacerdote falou para Eli: o que eu irei fazer com uma criança que só chora dentro do templo do Senhor? O que eu irei fazer com uma criança que chora? E ele falou: já sei, vou colocar ele como um garçom. Vou colocar ele para me servir. Quando dizer estou com sede, ele vai trazer a água. E quando ele disser que estou com fome, ele vai trazer a comida. E aí, irmão, se passar o tempo, e a Bíblia nos fala que Samuel crescia ali em sabedoria e foi crescendo diante da casa de Deus. Mas o interessante, irmão, que Samuel não só contaminava com as coisas que os filhos de Eli já tinham se contaminado. E a Bíblia nos fala que ele crescia, e a Bíblia nos fala que adiante, ali, Samuel deitado e dormindo, do lado da cama de Eli, aí começa um chamado na vida do menino. E nessa noite eu não sei qual é o chamado que Deus tem na sua vida, meu irmão, mas eu só sei que o Senhor vai te chamar pela madrugada, assim como chamou Samuel. Assim como Deus tem te chamado, e às vezes você tem achado difícil dobrar o seu joelho à madrugada, irmão. E a Bíblia diz que o Senhor fala nas suas palavras que Ele ama os que buscam Ele pela madrugada. E foi aonde o profeta Samuel, meus irmãos, estava dormindo, e foi aonde o Deus que já não falava há muito tempo por causa do pecado dentro da casa de Eli, e voltou a falar novamente. E foi aonde chamou Samuel, meus irmãos, por 3 vezes. E ele ia diante de Eli e falava: Eli, o que tu queres? E Eli foi até a 3ª vez, irmão, que ele se revoltou e falou: eu já não te disse que não te chamei? Vá te deitar.
Mas estava difícil para ele, irmão, cair a ficha que Deus não falava mais com ele por causa do pecado que tinha dentro da sua casa. Não falava mais com ele porque o seu tempo já tinha se findado. E foi aonde Deus começou a falar. E na terceira vez ele falou: olha, se essa voz voltar, duvidando que Deus não falava mais, irmão. E foi aonde Deus novamente falou, e ele falou: olha, se essa voz voltar a te chamar, Samuel, tu levanta, te põe de pé e fala que o teu servo ouve. E foi aonde aconteceu, meus irmãos. E é onde muitos nessa noite Deus tem levantado e te chamado por várias vezes, meu jovem, meu irmão, minha irmã, e você não tem ouvido. Você diz que já está cansado de caminhar, você diz que já está cansado de sofrer, mas a Bíblia nos diz que para a gente alcançar a vitória, meus irmãos, nós temos que passar por prova. Você aceita com Jesus, meus irmãos, na prova. E para você obter vitória tem que ter prova, porque se não tiver prova, meu irmão, se o cristão não for provado, ele não vai estar pronto para herdar o reino do céu. E a Bíblia nos fala que Samuel, quando viu, e o Senhor fala a Samuel, e falou: fala que teu servo te ouve e se põe de pé. Falou: olha, Samuel, eu irei fazer uma grande obra sobre a tua vida. Eu irei fazer você juiz de Israel, juiz, sacerdote e profeta. Eita. Você vai ser levantado de uma nação que não tem obedecido. Você vai ser levantado para julgar esse povo, para abençoar e para fazer o que for preciso na face dessa terra. Foi aonde, meus irmãos, do profeta Samuel que começou até onde chegou, que a gente lembra aqui em 2 Samuel. Foi até onde o povo queria, porque antes o povo não queria um rei, porque ele governava como juiz e decretava as causas. Mas a Bíblia nos diz que o povo olhava as outras nações porque tinha um rei e queria um rei também para que eles pudessem confessar diante do rei e ali falar. Aí, meus irmãos, às vezes o povo se apressa em querer algo que Deus não tem concedido a ele, e o povo pede um rei. E a Bíblia nos fala que Samuel se revolta ao passar do tempo e fala para Deus: olha, Deus, este povo vem pedir a mim um rei. Será que não tenho feito eu bem essa nação durante todos os anos? Será que eu tenho feito algo que não tenha agradado a eles? E Deus vira para ele e fala: meus irmãos, olha, Samuel, eles não têm rejeitado a ti, mas sim rejeitado a mim. Por quê, meus irmãos? A Bíblia nos fala que quando ele rejeitou, a Bíblia nos fala que adiante, a Bíblia nos fala que ele foi procurar a jumenta do seu pai, porque naquela época, para Saul ser ungido a rei, meus irmãos, ele não tinha valor na sua casa, porque a jumenta na casa do pai dele tinha mais valor do que ele. E a Bíblia nos fala que Saul saiu para procurar a jumenta. Saul, um homem de boa aparência, guerreiro, e a Bíblia nos fala que foi aonde o profeta Samuel já estava esperando para ungir a Saul, rei de Israel. Foi onde começou, meus irmãos, mas a Bíblia nos fala que tudo que é bom dura pouco, mas se você estiver na direção de Deus e fazer o que Ele te manda, isso vai durar eternamente. Tudo que você ouve da parte de Deus e segue os caminhos dele nunca vai acabar, meu irmão. Mas se você desviar da casa do Senhor, aí o Senhor vai permitir que aconteça algo sobre a sua vida. É como que você trabalha para alguém aqui na terra, como a gente trabalha, irmão. Quando você tem o compromisso de estar trabalhando, irmão Geraldo, eu vou te pagar, mas quando acabar, você não quer trabalhar, eu não tenho como te pagar mais, porque o meu compromisso vai até onde você tem um compromisso de assumir comigo trabalhando. Assim é Deus conosco, irmão. Se você se desligar da terra e sair por essas portas, você está desligando do alto céu, meu irmão. A Bíblia não fala o que acontece quando o seu nome é escrito no livro da vida, mas a Bíblia nos fala que quando você sai lá para fora, não é que Deus vai deixar você morrer, mas Deus tem compromisso daqueles que têm compromisso com Ele. Até onde você serve a Ele vai te servir, meu irmão. Mas se você deixar de estar na presença dEle, Ele vai deixar você passar por prova, por luta, por dificuldade, mais do que você tem passado dentro da igreja, porque aí lá fora você vai passar sozinho, meu irmão. Não vai ter o Espírito Santo de Deus para te ajudar a passar pelas causas. E a Bíblia nos fala que adiante,
Saul recebe uma ordem de Samuel e fala: olha, Deus decretou uma ordem para que você vá e destrua todos os amalequitas, do rei até a criança que há de mamar. Agora você imagina, irmão, uma nação que precisa ser lá, uma tribo que precisava ser eliminada da face da terra, porque os pecados já estavam chegando aos tronos de Deus, o pecado já estava chegando ao cheiro suave das farinas de Deus, e ele não estava se agradando daquela nação. Foi aonde Deus permitiu que viesse destruir toda, não deixasse nenhuma só de semente ali sobre aquele lugar. Foi aonde ele recebeu, meus irmãos, uma ordem. Quando a ordem, você recebe uma ordem do pastor, você tem que cumprir. E aonde você recebe uma ordem, você tem que cumprir. E a Bíblia nos fala que Saul não cumpriu como tinha dito o Senhor. A Bíblia não fala, meus irmãos. E foi aonde o Senhor teve que começar a levantar um novo rei para vir substituir Saul. Foi aonde, meus irmãos, se você não estiver pronto para estar de frente do trabalho, o Senhor vai levantar outro melhor do que você, com mais unção na sua vida, para colocar diante do trabalho, porque o Senhor sabe e conhece o nosso coração quando a gente adoramos Ele de coração, irmão. Porque adorar a Deus de boca é fácil. Eu quero ver você adorar a Deus com o coração. Você adorar a Deus na bonança é fácil, irmão. Na fartura, eu quero ver você adorar a Deus na tristeza. Quero ver você adorar a Deus na tristeza, quando você está na ruína, no fundo do poço. E Saul tinha tudo em suas mãos, meus irmãos. Mas Saul se agradou das coisas melhores que o rei Agag tinha. Foi aonde Deus não se agrada de migalhas, irmão. O Deus é o Deus do ouro e da prata, meu irmão. Ele não precisa de agrado de outros reis para que viesse postar diante dele. Mas somente que execute uma palavra como Deus decretar na sua vida. E não volte atrás do que Deus fala. E foi aonde, meus irmãos, Deus começou a levantar um novo rei. Mas foi aonde Deus falou para Samuel: olha, Samuel, até quando terá dó de Saul, tendo eu rejeitado como Deus criador do céu e da terra, e você tem dó de Saul? Enche o teu vaso de azeite e vai para a casa de Jessé, o belamita, e lá você irá ungir o novo rei de Israel. Foi aonde, meus irmãos, quando Samuel chegou na casa de Jessé, a Bíblia nos fala que quando ele olhou o filho de Jessé ali, ele olhou para a aparência. E muitos têm olhado para a aparência no dia de hoje, irmão. Muitos têm olhado para a aparência, mas não têm olhado para o coração. E foi aonde ele falou: deve ser esse aqui que Deus mandar ir lá ungir a rei de Israel. E Deus falou para ele: olha, Samuel, tu vê com os olhos, mas esse não é o rei de Israel. A Bíblia não fala, irmão, mas uma conjectura. A Bíblia não fala, mas fala: esse não tem, em minhas palavras, tá, irmão? Esse não tem cheiro de ovelha. Esse não tem cheiro de campo para governar uma nação de Israel. Esse não vai dar o sangue pela uma nação, logo adiante vai negar sua fé. Foi aonde, meus irmãos, ele não tinha cheiro de ovelha, porque ele não arrebanhava as ovelhas do pai. E ele era homem de guerra e valente, meus irmãos. Mas a Bíblia nos fala que ele já sentia algo diferente na vida de Davi. Já sentia algo diferente. E foi aonde a Bíblia nos fala que adiante houve a guerra. E foi aonde adiante, diante da guerra, Samuel ali conduzindo as ovelhas para o pasto. O seu pai falou para ele: olha, meu filho, tu vem aqui para que tu vá levar alimento para os seus irmãos e para o chefe lá e o general, e leva pão, e leva queijos e algo mais. A Bíblia nos fala foi aonde ele foi, meu irmão. A Bíblia nos fala foi aonde ele foi caminhando, para que aonde começou ali Saul tomar raiva. Nesse momento adiante, eu creio que a raiva de Saul já tinha começado a se angustiar o coração dele, porque ele sabia que o Espírito de Deus já não estava mais sobre a vida dele. Deus tinha tirado o Espírito Santo da vida de Saul, irmão, e colocado o Espírito maligno para atormentar. Olha só o que gera, meu irmão, quando a gente não obedece à voz de Deus. Às vezes Deus tira algo que você mais gosta, eu não sei.
sua vida, para você ver que Ele é Deus na sua vida, Ele está falando e você não tem dado ouvido. A Bíblia nos fala assim como aconteceu na vida de Sansão, irmão. Um homem que tinha a sua força sobre os seus cabelos, aquelas 130 representavam os 7 Espíritos de Deus na vida dele, irmão. E a Bíblia nos fala, irmão, e ele não sequer via que Deus dava livramento nele, e ele sequer olhava que aquela mulher não queria nada com ele, apenas queria descobrir onde estava o poder do Deus vivo na vida dele. Assim é nos dias de hoje, meu irmão. Às vezes o inimigo quer saber onde é o seu ponto fraco para te bombardear espiritualmente, para te matar espiritualmente, meu irmão. E quando ele te mata espiritualmente, ele começa a te matar fisicamente. E foi onde aconteceu que Deus começou a levantar ali Davi. E foi onde Davi foi ungido, ainda menino, meus irmãos, mas ainda não tinha tomado posse do trono. Foi onde Deus falou, olha, Samuel falou, olha, se eu ungir, sair para ungir Davi como rei, Deus, Saul vai me matar. Porque o que eu direi para ele se ele vier me perguntar? Deus falou, olha, leva um sacrifício para sacrificar lá na casa de Jessé, o Belamita. Foi aonde foi o sacrifício, meus irmãos. Foi aonde passou todos os filhos de Jessé para que viesse a sentar à mesa. Foram os 7 filhos de Jessé, mas ainda faltava um. Ainda faltava um melhor que ninguém dava nada por ele, meu irmão. E nessa noite eu quero te dizer, se alguém na terra não tem dado nada pela sua vida nessa noite, tem achado que você é pequeno, é um coitadinho, não se preocupe, que você chega na igreja e senta lá no último banco, meu irmão. Não se preocupe, porque Deus vai começar agindo na hora certa na sua vida. Não se precipite em se preparar para Deus. Deixa que Deus te prepare para Ele te usar na presença dEle. Porque o homem tem que ser preparado para depois ser usado na obra de Deus, meu irmão. E foi aonde Samuel falou para Davi, que Davi tinha que ser preparado primeiramente, meus irmãos. Davi foi preparado, gerando ali as suas ovelhas, cuidando das ovelhas do seu pai. E sequer eles achavam que Davi ia ser ungido a rei, meus irmãos. E foi aonde ele começou. E foi aonde aquele espírito mau ali começou a atormentar a Saul. A Bíblia nos diz, meus irmãos, para a gente estarmos terminando, a Bíblia nos diz que aquele espírito que atormentava a vida de Saul, ele não tinha sossego, ele não conseguia dormir, não tinha sossego na sua alma. A Bíblia nos fala que foi aonde ele precisava de um homem para que soubesse tocar uma flauta, para que soubesse tocar, para que viesse aliviar ele daquele tormento, para que ele possava vir a dormir. Foi aonde ele procuraram um homem sábio, irmão, para que viesse tocar uma harpa. Foi aonde um soldado falou ali, um levita falou, olha, eu conheço um homem que toca bem harpa, eu conheço um homem que toca bem, e esse é filho de Jessé, o Belamita, o Davi. Foi aonde começou, meus irmãos, uma amizade que se tornou em uma guerra entre Davi e Saul. Porque sequer Davi queria guerrear contra Saul, porque ele respeitava o rei de Israel. E quando tem um rei, meus irmãos, a gente temos que respeitar. Quando tem um pastor, a gente temos que respeitar ele. Quando tem algo na igreja, a gente tem que respeitar que a gente é submisso à autoridade maior que está dentro da igreja. E foi aonde, meus irmãos, ele foi e tocava a harpa. E foi aonde nasceu uma amizade entre Davi e Saul ali. E foi aonde ele foi, a Bíblia nos fala que ele foi chamado para ser pajé de armas de Saul. E foi aonde Saul trabalhava ali no exército, Davi trabalhava ali no exército de Saul. E foi aonde, ao passar do tempo, meus irmãos, as coisas foram acontecendo, e através de um louvor que umas mulheres começavam a cantar ali, através daquele louvor que começou a revolta no trono de Israel, através do louvor que elas começaram a louvar, irmão. Por isso que a gente temos que saber o que a gente vai falar às vezes, para que não venha ferir ou afetar alguém na face da terra ou nosso próprio irmão.
Foi aonde aquelas mulheres começaram a cantar. Saul venceu os seus 1000 e Davi venceu os seus milhares. Foi onde cresceu a revolta de Saul, meus irmãos. Foi onde ele se revoltou. Como que pode essas mulheres começaram a cantar essa música? Davi venceu os seus milagres e Saul venceu os seus 1000. Por que, irmão? Um rei de Israel não podia vencer seus 1000. A nação tinha que respeitar a Saul. Mesmo ele tendo errado, mesmo ele tendo pecado e desobedecido a Deus, que a Bíblia nos fala que ele não era mais rei de Israel, mas ele poderia ter a sua salvação novamente. Ele poderia obter o perdão de Deus e ser salvo. E às vezes acontece no dia de hoje, meu irmão. Muitas pessoas não querem liberar o perdão para o seu irmão, para a sua irmã. Muito irmão, às vezes, sendo do mesmo lado, não dá a paz do Senhor. Ele não quer sequer olhar para a cara do seu irmão. E aí eu te digo, meu irmão, se você não souber perdoar, abrir o seu coração, Deus também não vai poder te perdoar dos altos do céu. O perdão, meus irmãos, eu creio que o perdão é algo que compartilha para a gente estar ligado no trono celestial da graça. Porque quando você não perdoa seu irmão, meu, eu acho que você não está ligado no trono celestial da graça. Porque é o pecado que nos separa de Deus. E o pecado separa você do seu irmão, como semelhança de Deus na face dessa terra. E nessa noite, meus irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi essa. Os seus irmãos não estavam esperando outra palavra, mas foi essa que o Senhor colocou no meu coração. Amém? E eu agradeço aí a oportunidade nessa noite. Uma salva de palmas para Deus.